Pessoas com gagueira superaram as suas dificuldades. Não foi fácil, nem para elas, nem para sua família. A gagueira é relatada há muitos anos. É uma patologia, uma dificuldade que é relatada na Bíblia. Moisés foi relatado como gago, de língua pesada. E ele superou suas dificuldades e conseguiu concluir a sua função. Nós temos muitos outros que venceram as suas dificuldades. O rei da Inglaterra, George VI, Churchill, Julia Roberts, Darwin. Eu poderia falar diversos nomes aqui, de pessoas extraordinárias, em diferentes profissões. Eu tenho certeza que você conhece pessoas extraordinárias e essas pessoas com gagueira e que elas vêm sofrendo desnecessariamente com essa patologia e que vêm sofrendo por tentar mostrar ao outro a sua capacidade. As causas da gagueira ainda não são bem definidas. As imagens conseguem mostrar para a gente algumas possíveis causas. Tem que ser ainda muito bem pesquisado, muito bem concluído, mas já se observou que a massa branca cerebral que conecta a região temporal à frontal, na pessoa com gagueira, ela é diferente, os estímulos são dados de forma diferente. Talvez por uma questão funcional, talvez por uma questão de estrutura, ainda tem que ser pesquisado, ainda tem que ser estudado, mas já se viu que isso acontece. Viu-se uma questão hereditária, viu-se uma questão neurológica, em outros casos, mas existem também as idiopáticas, aquelas que a gente não sabe qual é a causa. O que a gente observa, que as questões que a gente pesquisa e que a gente vê no dia a dia, que é esse feedback auditivo entre falar, ouvir, programar e falar novamente, na pessoa com gagueira tem milésimos de segundos alterados. A prova disso é na imagem que essa conexão temporo-frontal, que é a audição e o planejamento do movimento e da fala e a execução dessa fala, que é essa conexão temporal, a audição, e o frontal, que é o planejamento e execução do movimento da fala, se essa matéria branca tem alguma diferença entre os gagos e os não gagos, daí pode ser esses milésimos de segundos que são cruciais para uma fala fluente. E baseado em que eu falo isso? Existe uma pesquisa que pegaram grupos de pessoas que gaguejavam e pessoas que não gaguejavam. Botaram essas pessoas com fones e as suas falas elas eram retroalimentadas com feedback auditivo, milésimos de segundos alterados. E se viu que as pessoas fluentes se tornaram desfluentes, gaguejavam. Quando elas falavam, ouviam a sua fala atrasadas, milésimos de segundos atrasados, elas começaram a falar com desfluência, com gagueira. Em contrapartida, o outro grupo que gaguejava, quando passou por esse mesmo processo, eles passaram a falar fluentemente. Então a gente começa a juntar os dois dados, da imagem
da massa branca de conexão e, na prática, o feedback auditivo. Nós podemos observar que existem várias possibilidades de causa, mas nenhuma ainda definida. O que a gente realmente trabalha é com o que a gente vê em cada paciente, em cada indivíduo com gagueira. Eu acho importantíssimo essa possibilidade que nós estamos tendo aqui, através do Centro de Referência de Políticas Inclusivas da Prefeitura de Maricá, para que a gente possa conversar um pouco sobre a inclusão desse sujeito com gagueira na sociedade. Elas não são consideradas pessoas com deficiência, porque as leis exigentes, tanto a 13.146 de 2015, quanto os decretos, né, entre eles o 3.298, não incluem a pessoa com gagueira junto às pessoas com deficiência, mas a gente não pode deixar de constatar, de até aceitar a realidade que muitas vezes essa pessoa com gagueira é dada como inapta numa entrevista para trabalho, devido à sua dificuldade de falar, de se comunicar. Então ela não foi colocada nesse processo de inclusão de pessoas com deficiência, para pessoas com deficiência, mas ela enfrenta todos os dias os preconceitos e as dificuldades, sendo colocada como inapta muitas vezes. Então, essa possibilidade que a gente está tendo aqui, através do Centro de Referência em Políticas Inclusivas da Prefeitura de Maricá, é uma possibilidade de a gente começar a refletir sobre essa condição do sujeito com gagueira que ele vive e dessa possibilidade de ser incluído sim. Por que a gente diz isso? Nós que trabalhamos com pessoas com gagueira. Se diz como a gente poderia colocá-la, incluí-la nesse grupo de pessoas. Existe a condição do índice de funcionalidade. E eu estou lendo aqui porque existem 7 índices de funcionalidade para o sujeito ser avaliado como pessoa com deficiência ou não. O índice são 7 domínios: sensorial, a mobilidade, a sensorial, a comunicação, a mobilidade, cuidados pessoais, vida doméstica, educação, trabalho e a socialização e vida comunitária. A gente avalia a condição desse sujeito nesses 7 domínios. E a gente então vai avaliar o nível de funcionalidade dele e de dependência. Muito bem. Se a gente for ver a questão sensorial, ok. Mas e a comunicação? Ele não tem dificuldade de comunicação? E a mobilidade? Um sujeito com gagueira, muitas vezes ele deixa de pedir informação do transporte, do ônibus, tem dificuldade de entrar num táxi e pedir para levá-lo a algum lugar. Quantos pacientes eu já tive que ele dava o escrito para a pessoa lê e vê o que ele quer. Quantas vezes aconteceu isso com sujeitos com gagueira severa? Então ele muitas vezes tem dificuldade dessa mobilidade por conta dessa dificuldade de se informar quanto a ela, do acesso a ela. Cuidados pessoais, ok. Vida doméstica, ok. Educação, trabalho e vida. Como é o acesso dessa criança nessa escola? Perguntas, dúvidas, dificuldades que ele leva para casa
problemas de aprendizagem, não porque ele tenha dificuldade de aprendizagem, mas porque ele não teve essas dificuldades, essas dúvidas sanadas na sala de aula, no trabalho, quanta dificuldade de acesso ao trabalho, quantas vezes ele foi colocado como inapto. Essa socialização, que seria o 7º item, é uma pessoa que socialmente, na grande maioria das vezes, tem dificuldade de socializar. Nós sabemos que o grupo de pessoas com deficiência física, visual, auditiva, intelectual, e agora foi colocado também, que a gente não pode deixar de falar, a cognitiva. O que a gente deseja é que seja não imediatamente incluído, porque a gente precisa discutir muito sobre isso, mas que seja levantada essa pauta da deficiência na comunicação. E aí sim, serem vistas as pessoas com gagueira, as pessoas com mudez, as pessoas com afasia, que são pessoas que têm dificuldade de se expressar após uma lesão neurológica. Essas pessoas precisam ser vistas. Essas pessoas precisam ser incluídas de alguma forma. Elas precisam ser compensadas de alguma forma pelas suas dificuldades que elas vivem na sua vida pessoal, profissional, social, escolar. Essas pessoas precisam ser olhadas, vistas, escutadas. Esse debate precisa ser levado. E esse canal está sendo um momento muito valioso da gente colocar as pessoas gagas, as pessoas com gagueira, numa visão de cuidado, de debate. Seria positivo que elas fossem incluídas junto às pessoas com deficiência ou não? Você com gagueira, você que convive com alguém com gagueira, o que você pensa sobre isso? Você acha que seria positivo pessoa com gagueira ser incluído? Eu acho que é um debate que a gente precisa fazer, a gente precisa levantar, para que elas não sejam por muito mais tempo excluídas da sociedade e dos seus direitos. Muito prazer em ter falado com vocês. A gente precisa ainda continuar essa conversa. Planejamos um 2º módulo em que a gente vai falar sobre exames, sobre orientações, sobre tratamentos, que é uma patologia muito vasta que a gente precisa falar com muito carinho. Eu tenho certeza que muitas coisas importantes eu não falei aqui. Espero conseguir falar num novo momento, num próximo momento. Mas, mais uma vez, gratidão por essa oportunidade, para esse grupo de profissionais que estão abraçando essa causa no Centro de Referência de Políticas Inclusivas, para que a gente possa falar em nome das pessoas com gagueira, dos profissionais que trabalham com essas pessoas, dos seus familiares, dos seus amigos, com muito carinho e com muita dedicação. Um abraço muito forte.